deixar as coisas mais fáceis, né, nós vamos tentar hoje dar um direcionamento para melhorar o seu estudo. É fundamental lembrar que o seu estudo é que vai definitivamente fazer o seu aprendizado. Hoje eu estou aqui tentando apenas mostrar um pouquinho, usar um pouquinho da minha experiência para te ajudar a entender esse complexo mecanismo que é o nosso organismo. Bem, basicamente, nossa aula é dividida em introdução e os tipos de reações junto com a bioenergética. Quando a gente está falando do metabolismo, o que é o metabolismo? O metabolismo é a soma de todas as transformações químicas que ocorrem em uma célula, em um organismo. Essas reações ocorrem por meio de reações catalisadas por enzimas nas vias metabólicas. Então, quando a gente vai observar o que acontece, nós temos seres que produzem seus próprios alimentos, que são os autótrofos. E esses seres vão ser a fonte de alimento para os heterotróficos, que consequentemente se transformarão em CO2 e água para retroalimentar o sistema. Então, o nosso sistema de via metabólica ele é um sistema integrado. O nosso foco nessas aulas são seres humanos. Os seres humanos eles são heterotróficos. Então, com isso, o que a gente precisa entender? Algumas substâncias a gente doa, outras substâncias a gente recebe. Então, o que é o segredo da coisa é a gente tentar entender que as demandas, tanto externas quanto internas, são que vão favorecer o direcionamento das coisas. Bem, basicamente nós temos duas grandes direções. Nós temos o anabolismo, quando a gente parte de precursores mais simples para a síntese de moléculas celulares, e nós temos o catabolismo, que é a quebra dessas substâncias em produtos finais sem energia. Então nós temos duas mãos. Uma mão onde eu uso a energia para sintetizar produtos e a outra mão onde eu uso os produtos para sintetizar energia. Essa energia, gente, quando a gente começa a pensar em formas de energia, para ela não ser dissipada, para ela não se perder, ela é convertida em energia química. E para isso existem algumas moléculas importantíssimas, das quais NAD, FAD, ATP, e essas moléculas elas serão responsáveis por armazenar energia química para fazer com que uma reação ocorra ou não, e para fazer o sistema se integrar. Mais para frente a gente vai entender um pouco melhor o que isso significa. Mas basicamente a gente tem duas direções. Ou a gente sintetiza e gasta energia para sintetizar, ou a gente quebra e recebe energia a partir dessa quebra. Quando a gente observa, então, as vias metabólicas, a gente percebe que o catabolismo ele é convergente. O que é isso? Então a gente vai ter quebra de várias substâncias caminhando para uma molécula só. Enquanto o anabolismo ele é divergente. Olha que interessante. Você tem, a partir de um precursor, você vai para várias substâncias que você pode sintetizar. Isso é muito importante da gente entender, porque isso é o que vai nos ajudar a entender mais para frente o que significa você ingerir uma substância ou outra, e que várias substâncias elas acabam por culminar em uma via central única. Então existem vias de comunicação no sistema. Os nossos sistemas não são desintegrados. Para a gente entender como isso acontece, a gente precisa entender a bioenergética e os tipos de reações bioquímicas. Então a gente vai tentar ajudar vocês aqui a dar o primeiro passo para o metabolismo. Então, antes de entender o metabolismo, a gente precisa entender como as coisas funcionam. Para a gente entender como as coisas funcionam, a gente precisa dar um passo atrás, talvez um passo atrás. O foco dessa aula é uma aula de ensino superior, e muitos de vocês já provavelmente viram isso no nível médio. Então, a gente precisa relembrar algumas coisas.
Dessas coisas, a primeira coisa que a gente precisa relembrar é a primeira lei da termodinâmica, que ela fala sobre o princípio da conservação da energia. Então, para qualquer mudança físico-química, a quantidade total de energia do universo permanece constante. Essa energia pode mudar de forma, ou pode ser transformada de uma região para outra, mas não é criada nem destruída. Então, o que a gente precisa entender disso é que quando a gente tem um composto, e esse composto vai ser degradado, ou quando a gente tem um grupo de reações que a gente vai sintetizar uma substância que é mais energética, tem que ter entrada de energia. E o contrário libera energia. E essa energia ela pode ser dissipada de várias formas. E a segunda lei da termodinâmica, para completar, é que em todos os processos naturais, a entropia do universo aumenta, ou seja, a desorganização vai tentar aumentar. Para a gente entender essas coisas, a gente precisa de alguns conceitos básicos, né? A gente precisa lembrar algumas coisas. Então, a gente precisa lembrar o que é energia livre. Energia livre é joules por mol, é dado em G, é a quantidade de energia capaz de realizar trabalho durante uma reação a temperatura e pressão constantes. Essas energias, né, a diferença dessas energias de um composto para o outro, a gente chama de ΔG. Quando o ΔG é negativo, essa energia, então, é exergônica, ela libera energia. E o ΔG positivo, a energia absorve, a reação absorve energia. A entalpia é o conteúdo de calor, né? Especificamente a energia relacionada ao calor. Então, quando a energia, o ΔH, da mesma forma, é negativo, é menor do que zero, ela libera calor. E quando é positivo, ela absorve calor. E a entalpia, que é a quantidade de desordem ou aleatoriedade de um sistema, é dado por ΔS, onde produtos mais complexos e ordenados têm um ΔS menor do que produtos menos completos e desordenados. Então, uma fórmula para calcular a energia livre é a variação da entalpia menos a temperatura versus a variação da entropia. Então, a variação de entalpia, ou variação de calor, menos a temperatura absoluta vezes a variação de entropia. Tá. Falamos de fórmula, falamos disso, e como que as coisas, como que o organismo normalmente, como que o organismo obtém energia? Da onde sai essa energia? Bom, um exemplo clássico de energia é através das ligações de fosfato. Então, eu tenho substâncias onde ela tem 3-fosfato, ela está no estado mais energético. Quando eu quebro o fosfato, ela libera energia e se torna um composto menos energético. Então, essa é uma forma de armazenar energia que pode ser utilizada para outras reações. Então, essa energia aqui, que liberou na quebra, ela pode ser usada para um outro processo. Então, essa variação de energia, quando a gente vai pensar assim, como que funciona a variação de energia? Porque a gente tem que ter muito cuidado, e aí é uma coisa que talvez seja o grande problema do aprendizado da bioquímica para patologia, que é muito importante a gente entender a bioquímica, para entender as doenças, para entender os medicamentos, para entender tudo. Sem a bioquímica fica difícil, para entender como a coisa funciona, que é a fisiologia. Então, o grande problema que a gente tem é que, na maioria das coisas, igual a gente vai falar agora, nós temos um equilíbrio padrão. Esse equilíbrio padrão é fundamental para a gente ter uma noção de como a coisa acontece em condições equilibradas. Para depois pensar em um desequilíbrio, como é que vai acontecer. E quando a gente está falando em equilíbrio, reações de equilíbrio, vocês vão lembrar que tinha uma constante de equilíbrio, onde eu pego os produtos
Basicamente, a forma é pegar os produtos e dividir pelos substratos, né? Quando eu tenho aqui uns coeficientes, a gente eleva, essa é a fórmula do equilíbrio. Então, a variação de energia livre padrão de uma reação é a fórmula matemática alternativa para expressar sua constante de equilíbrio. Ou seja, é menos RT inverso da constante de equilíbrio. Professor, mas eu não entendi. Então, quando a gente vai analisar o que isso quer dizer, a gente precisa entender que a variação real da energia livre, ela depende das condições padronizadas, chamada de ΔG', mais a constante do gás, que a gente chama de R, a temperatura em Kelvin, que a gente chama T, e o inverso da constante de equilíbrio. Com isso eu vou ter a fórmula onde eu vou achar a variação de energia real. Professor, para que significa isso? Isso, meu filho, é para você entender se a reação vai acontecer normal ou não, qual que é a tendência da coisa acontecer. Então, vamos imaginar uma situação. Normalmente, os seres heterótrofos, igual a gente, o ser humano, ele gasta energia. Por que ele gasta? Porque ele não produz a energia dele, ele tem que gastar. Então, qual que é a forma dele adquirir energia? A forma dele adquirir energia é através da nutrição, é comendo. Então, se o sujeito come, ele obtém energia. E se o sujeito come mais energia, mais e mais e mais, ele vai tendo energia a mais e ele vai desviar o equilíbrio de algumas reações. Ele vai ter deposição de lipídio. Quando ele desvia, quando ele tem menos alimento, ele desvia, ele absorve esse lipídio. Então, isso é uma explicação, é quase que uma agressão, né? A explicação de deposição ou não de lipídio. Mas é um artifício didático que eu estou tentando usar para vocês, da importância dessas constantes de equilíbrio. Beleza. Então, o que significa esse bendito ΔG? Esse ΔG é importante para a gente entender o seguinte: quando o ΔG é negativo, a reação tende a acontecer naturalmente. E quando o ΔG é positivo, essa reação não vai acontecer espontaneamente. Por quê? É preciso energia. Então, alguma coisa precisa acontecer aqui para me ajudar. E essa condição é sempre favorável? Não. Por quê? Aqui a gente tem um exemplo simulado, ó, onde o substrato tem mais energia do que o produto. Ou seja, seria viável essa reação. Mas o investimento inicial é muito alto. Então, isso não aconteceria espontaneamente. O que nosso organismo às vezes tem? Eles têm duas enzimas que diminuem esse ganho energético. E quando a gente for entender mais para frente, essas enzimas são também, muitas das vezes, formas de controle dessas reações. Então, resumindo, ΔG negativo acontece espontaneamente, ΔG negativo espontaneamente, ΔG positivo não, mas nem sempre isso é garantia que vai acontecer e nem sempre isso é impeditivo que vai acontecer, porque a gente tem alternativas para transformar essas reações. Isso é importantíssimo. Então, por exemplo, na glicólise e gliconeogênese, vocês vão ver que a gente quebra a glicose e quando você vai fazer a glicose dentro de você tem um caminho alternativo. Por quê? Por causa das alterações, por causa do ΔG. Então, uma reação que era impossível, você contorna essa reação para você conseguir fazer. Por isso que, às vezes, as pessoas ficam nervosas com o mapa metabólico. Eu ficava quando eu era mais jovem, porque não entendia, mas por que isso inventa? Então, a gente precisa entender as reações, não simplesmente decorar o mapa metabólico e ficar fazendo contas aleatórias. A gente precisa entender o porquê de cada conta e de cada mapa metabólico.